Com certeza. I hope. Boa noite. A paz do Senhor, queridos. Pastora Maria, dá um sinal para nós aí. Nós já estamos ok. Já deu sinal. IBVN, Framingham, Aldemir, Anastácio, nosso pastor dessa congregação. Mais uma vez nós estamos aqui, querido, nessa quinta-feira. Aleluia. Para fazer este programa Palavra Viva. E hoje com um tema maravilhoso, voltando para casa. Você vai ter que ficar conosco até o final dessa live para você entender esse tema, voltando para casa. O que significa esse tema, irmã Sula? Você vai entender se você ficar conosco até o final dessa live, né? Paz do Senhor a todos que estão chegando, que estão entrando, que já vão dando share. Nós louvamos a Deus por mais essa noite estarmos aqui, né, nesta casa, nesse estúdio, né? Igreja Batista Vida Nova de Frame, pastor Aldemir, Iracema Anastácio, nossos pastores. Diretamente aqui da 60 na Hollis Street, estou acompanhada do meu esposo, o presbítero Júlio César. Paz do Senhor, suas saudações aí, presbítero. Amém, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, que Deus abençoe ricamente a sua vida, assim como Ele abençoa a nossa, porque se nos permitiu estar aqui e nos deu mais um dia de vida, então nós temos que dar graças a Deus por isso. Boa noite, eu convido você a ficar conosco. Nós estamos aqui ao vivo, na 60 da Hollis Street, na cidade de Framingham, Massachusetts, Estados Unidos da América, para falar um pouquinho do nosso Jesus. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo, que estão aí, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E logo mais nós vamos falar um pouquinho da agenda da nossa igreja e vai ser benção, porque nós estamos voltando para casa. E um dia, como já pregamos várias vezes, nós somos peregrinos. Um dia realmente nós vamos voltar para casa. Amém? Então vamos ficar ligadinho conosco até 8 horas. Que Deus abençoe sua vida e abençoe sua casa no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu ver. Agradecer a Deus. Pastora Maria, missionária, já está aí, né? Dando share, convidando Renata. A Gal também já entrou aí, a Denise. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês que já vão entrando para ouvir a palavra de Deus nessa noite, a palavra viva, né? Aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações nesta noite. E cada semana o Senhor está dando uma direção e nós temos que andar no governo do Espírito Santo, no comando dele. Aquilo que ele quer falar conosco é porque ele quer falar com você também. Assim nós cremos. Então vamos lá na palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus aí. Lucas capítulo 24. Comentei Os dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos hoje falar um pouco sobre voltando para casa, esse tema que nós vamos falar nessa noite. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, a partir do verso 13, você que quer acompanhar conosco em casa. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus,
voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Vamos até aqui, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo e vamos meditar um pouco nesse texto aqui, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Vamos orar? Senhor, entregamos essa live nas tuas mãos, esse culto ao Senhor, Pai. Nós entendemos que ao entrarmos nesse estúdio, nós estamos, Pai, dentro da tua casa, dentro, Senhor, do teu propósito, aonde o teu Espírito irá falar aos corações. Nós glorificamos ao Senhor por essa plataforma que o Senhor abriu através da vida do pastor Odemir, de tantos que ajudaram, Senhor, a abrir essa porta aqui, para que a voz do Senhor possa ecoar nos corações. Que o Senhor venha conosco, Espírito de Deus, ministrando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vamos estar meditando nesta noite. Se você conseguir fazer um share aí para o Air, que ele não está conseguindo entrar pelo Facebook, se você conseguir enviar para ele pelo Zap, ele está querendo acompanhar nós porque aqui. eu não tenho o Facebook dele. Não, é só se você mandar pelo Zap, ele acompanha. Ok. Tá bom? Então, nós vamos aí meditando aqui agora, né, nesta palavra. Andando por fé e não por vista. Esse episódio ocorreu após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Quando os dois discípulos, né, anônimos, mais na frente, Lucas dá um nome de um, Cleopas, né, caminhavam triste para a cidade, um povoado pequenininho, né, chamado Emaús, que ficava, aqui fala 60 estádio, na NVI fala 11 quilômetros de Jerusalém, né? Então, no caminho, eles iam conversando a respeito daquele acontecimento que tinha acontecido naquele dia. Quando nós vemos o verso 13, que diz que no mesmo dia, naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús. Quando o texto diz para nós, naquele mesmo dia, está dizendo no mesmo dia da ressurreição, no terceiro dia aonde Cristo ressuscitou, naquele mesmo dia em que eles perderam a esperança de que Jesus havia de ser o Messias, o prometido, né? E então, na morte de Jesus, aqueles discípulos, talvez, quem sabe, saiu da sua cidadezinha ali, Emaús, e foi para Jerusalém seguir Jesus de perto, andar com Jesus, esperando que Jesus fosse o Messias, né, que os judeus aguardavam, o Messias que viesse como libertador político. Nós temos aprendido isso muito, falado isso na igreja, na live também, né, da terça-feira. O pastor Walter com o diácono tem falado muito sobre isso, né? Os judeus, eles aguardavam o Messias, um libertador político. E então, naquele dia, no terceiro dia após Jesus ter morrido, naquele mesmo dia, aqueles discípulos que tinham vindo para Jerusalém para seguir Jesus, agora voltam, frustrados, e dizendo que acabou a esperança deles, né? Então, nós vemos que eles estavam caminhando, e quando eles estavam caminhando de volta para a cidade deles, talvez para a vida deles, talvez com os seus sonhos frustrados, que Jesus não era o Messias então prometido, que iria libertá-los do poder de Roma, eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Verso 14 nos diz. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E enquanto eles estavam ali conversando, falando das suas frustrações, falando das suas decepções, falando então de que não aconteceu o que eles esperavam, né? A palavra de Deus nos diz que no verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. Olha que interessante. Aqui o próprio Jesus apareceu e eles não puderam reconhecer Jesus, né? E nós precisamos, nesses dias, queridos, orar e pedir a Deus sensibilidade da presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele nos fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
E nós sabemos que essa presença de Jesus que ele nos prometeu, que vai estar conosco todos os dias, é então na pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque o Pai planejou o plano da salvação, o Filho executou e o Espírito Santo testifica esse plano de salvação para a humanidade. Então, hoje conosco aqui, na dispensação da graça, está o Deus Trino, o Espírito Santo, presente conosco, andando conosco. Quando nós estamos conversando e discutindo sobre os nossos problemas, falando sobre as nossas dores, falando sobre as nossas frustrações, então o Espírito Santo se aproxima e ele está em nós, ele está dentro de nós, né? Jesus falou, é importante que eu vá para que o outro Consolador venha. E quando ele vier, ele vai ensinar todas as coisas. A maior graça do Espírito Santo, a maior graça do Evangelho é ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós hoje somos o templo e a morada do Eterno. E então o Espírito Santo está dentro de nós. Mas acontece que, como esses discípulos aqui, muitas das vezes, nós, discípulos de Jesus, no momento das nossas tristezas, frustrações, decepção, no momento em que nós estamos caminhando, comentando e discutindo a respeito das dificuldades que vivemos, nós perdemos a sensibilidade da presença do Espírito Santo conosco. Nós esquecemos que o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação do século. Então eu não sei você, mas eu tenho feito essa oração. Jesus, me dá sensibilidade para me sentir a presença do teu Espírito comigo. Porque tudo que o inimigo da nossa alma quer é que nós sentimos que estamos só. Porque a dor da solidão gera no homem um desespero, né? Mas quando nós temos a sensibilidade, mesmo em meio às lutas, meio às provações, às tribulações, às perseguições, que Jesus está conosco, que Deus Trino está conosco na pessoa do Espírito Santo, então nós somos fortalecidos. E a Bíblia então nos relata aqui, ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais as coisas que tinham sucedido naqueles dias? A morte, a crucificação de Jesus. E agora, então, espalhava-se uma notícia que ao terceiro dia ele havia ressuscitado. Então, eles iam conversando a respeito disso. E enquanto eles conversavam, discutiam sobre aquele assunto tão presente, né, na Palestina daqueles dias, o próprio Jesus se aproximou com eles, começou a caminhar com eles. A Bíblia diz no verso 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Os olhos deles ficaram, repare o que o texto nos diz. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Você já parou para pensar e perguntar por que que eles não reconheceram Jesus? Jesus ali andando com eles? Jesus não estava diferente. Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia e ele estava com o mesmo corpo. Quando nós vamos no verso 36, vamos dar uma adiantada aqui só para nós termos ideia o que levou aqueles discípulos, quando Jesus aproximou deles, eles não reconheceram. Olha o que diz o verso 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz sejam convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estava vendo um espírito. Ou seja, Jesus não ressuscitou diferente. Jesus ressuscitou da mesma forma, com o mesmo corpo, com a mesma aparência. Mas nós vamos ver aí que por uma providência de Deus, aquele ainda não era o momento daqueles discípulos reconhecer o Cristo ressurreto. Então, caminhando para o verso 17, nós vamos ver aí. Então lhes perguntou Jesus, que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Olha a pergunta de Jesus. Que é isso que está preocupando vocês? Que assunto é esse que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando, né? E os discípulos que estavam tristes, abatidos, frustrados, né? Então, Jesus faz de desentendido do assunto. Olha só, muitas das vezes nós passamos momentos na nossa vida em que parece que as coisas é mais ou menos desse jeito. Parece que o Senhor está tão distante da gente que
Mesmo se nós falarmos para ele o que está acontecendo, ele não vai entender do assunto. Sendo que ele tudo sabe, tudo vê e está no controle de todas as coisas. Mas há um momento na nossa vida em que Deus nos deixa caminhar dentro da nossa limitação humana, né? Para nós pensarmos assim que o Senhor não está nem aí para nós. Mas, na verdade, Jesus estava preocupado e perguntando para ele, com o que vocês estão preocupados? Jesus estava interessado no que eles estavam conversando. E Jesus se interessa pela nossa preocupação. Jesus se interessa pelas nossas causas. Ele se interessa. E ele chega, então, dando um de desentendido, né, no verso 17, e diz, então lhe perguntou Jesus, que é isso que preocupa? E do que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, eles ficam muito tristes. E será por que eles ficam tristes? Eu acho que naquele momento em que o Senhor está perguntando para eles falam no verso 18, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou, quais? Cleopas, um dos discípulos que até então estava anônimo, esses dois discípulos de Emaús, né? Agora manifesta o nome dele, né? Lucas dá o nome de Cleopas. E ele responde para Jesus dizendo, você é o único estrangeiro que não sabe do que está acontecendo, das últimas notícias. Não se fala em outra coisa em Jerusalém. A morte, a ressurreição do Cristo. Não é possível. E aquilo, quando eles falaram naquilo, eles entristeceram. Não é assim conosco? Quando nós estamos passando por um problema, nós queremos caminhar e deixar ele para trás. Mas quando nós tocamos no problema, aí a gente entristece. Porque parece que cai uma real na nossa vida, de que estamos enfrentando um problema. Então, naquele momento em que eles param para dizer para Jesus, você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo das últimas coisas? E eles ficaram entristecidos. E por que eles ficaram entristecidos? Olha só, no verso 18, verso 19, ele lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles ficaram tristes naquele momento ao contar para Jesus o que estava acontecendo. E então eles explicam que Jesus, o Nazareno, e agora a visão deles está tão fechada, a mente, a visão espiritual deles estão tão fechada, que eles já não se trata mais de Jesus, o Messias. Ele fala de Jesus, o profeta. E ele fala, varão profeta, poderoso em obras e palavras. Eles já tinham perdido tantas suas esperanças, que ele já não falava mais. O Messias que nós estávamos esperando morreu. Alguém está dizendo que ele ressuscitou, mas nós não temos certeza. E é isso que acontece muitas das vezes. E é engraçado, querido, que tudo que está acontecendo aqui na vida desses discípulos ocorre exatamente conosco hoje. Havia as escrituras de Moisés e dos profetas que havia que o Cristo iria nascer, que o Cristo iria padecer, que o Cristo ia ser entregue às autoridades, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus havia falado isso com eles quando nós voltamos lá em Lucas 9, 22, diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Havia já essa promessa e havia já essa palavra. E Jesus, então, começa a dar agora para eles uma aula de teologia sistemática. Jesus começa a fazer uma exposição das Escrituras para eles. Olha só no verso 32, diz assim. Não, vamos no verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão
do que disseram as mulheres, mas não viram. Estão dizendo que ele ressuscitou. As mulheres foram lá para cuidar do corpo e não acharam o corpo. E as mulheres disseram que um anjo falou para elas que ele ressuscitou. Mas a gente não tem certeza de que isso é verdade. E então, quando eles voltam, eles falam assim, verso 25. Então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Tudo o que está escrito nas escrituras. Os profetas já não disseram que isso tudo ia acontecer. E então não havia nenhum entendimento com eles. E Jesus então começa a fazer uma exposição para eles aqui da teologia sistemática, a partir do verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus ali começa a dar para eles uma aula de teologia, lembrando para eles de cada detalhe do que estava acontecendo. E quando Jesus vai fazendo a exposição do que eu tinha falado Moisés e os profetas, e as escrituras diziam a respeito do próprio Cristo, do quanto ele ia padecer, da morte dele, mas também da sua ressurreição. A Bíblia diz que quando se aproximaram da aldeia, para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Então eles caminhando com Jesus, conversando com Jesus, não reconhecendo que era Jesus ali. Eles continuavam não entendendo, os olhos deles continuavam fechados, os olhos espirituais, porque o que acontece com as lutas e as dificuldades é isso que elas fazem conosco. As lutas fecham nossos olhos espirituais e aqueles discípulos estavam com seus olhos espirituais ali fechados, travados. Mas quando Jesus começou a expor a escritura para eles, os dois discípulos ficaram impressionados com a exposição da Bíblia. E aí, eles ficaram maravilhados com aquela exposição bíblica e constrangeram Jesus, que Jesus fazia que estava caminhando para passar adiante ali, da onde já tinha chegado em Emaús, a cidade que eles estavam indo, povoado. Então, eles constrangem Jesus. No verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Era como se eles estivessem conversando e Jesus começou a passar adiante. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aqui Jesus entrou para ficar com eles. E agora, Jesus senta na mesa com eles. E Jesus não é o hospedeiro, ele é o hóspede. Mas é incrível que aqui quem começa a partir o pão é Jesus. E quando Jesus tinha expondo as escrituras para eles, estava expondo as escrituras para eles, eles estavam abrindo os seus entendimentos. E nesse momento em que os seus olhos começaram a ser abertos, seu coração começou a arder, e Jesus então, no verso 30, diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, os deu. Naquele momento em que Jesus partiu o pão, Jesus abençoou o pão, na comunhão, foi que eles tiveram os seus olhos abertos. Olha que interessante. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Querido, eu te chamo a atenção nesta hora, desse texto, em que nós fizemos essa live hoje, voltando para casa. E esses discípulos, eles estavam indo embora de Jerusalém, voltando para Emaús, decepcionado, triste, porque o Cristo que eles esperavam ser o Messias havia morrido. Havia uma conversa de que ele havia ressuscitado, mas ninguém tinha visto. As mulheres tinham visto, mas mulher naquela época não tinha muito crédito à palavra delas. Mas Deus escolheu o momento da comunhão, exatamente o momento da comunhão, para abrir os olhos daqueles discípulos. E eles reconheceram o Cristo. Eu não sei se naquele momento em que o Senhor estava partindo o pão, então ele virou a mão e ali eles conseguiram ver a mão furada de Jesus. Eu não sei se eles viram a marca dos pregos. Mas de alguma forma, naquele momento da comunhão, no partir do pão, é que os olhos daqueles discípulos, que
que estavam fechados espiritualmente foram abertos. Eu chamo a sua atenção neste momento em que nós precisamos estar na comunhão com os santos. Para nós reconhecer o Cristo ressurreto, para nós termos uma experiência particular com Jesus, é na comunhão que nós vamos reconhecer. É na comunhão com a igreja de Jesus. Eu volto a dizer que a igreja é o local onde o Senhor ordenou que nós estivéssemos juntos. E mais uma vez aqui, nesse texto do caminho de Emaús, o inimigo das nossas almas, que tem espalhado aí essa história de desigrejado, aqui ele fica mais uma vez envergonhado. Nesse texto, mais uma vez, prova para nós que é na comunhão dos santos, é no partir do pão, é no nosso dia a dia, com a nossa fé juntas, é que nós vamos reconhecer o Cristo ressurreto. É que nós vamos ver a marca do seu sacrifício pela nossa vida. É andando os santos juntos. Aqueles 2 discípulos eram 2 discípulos anônimos. Eles não estavam com os 11 apóstolos, os 12 apóstolos na última ceia. Mas o ato de Jesus partir o pão fez toda a diferença. E no caminho para Emaús, eles não reconheceram o Cristo ressurreto. Mas ao sentar na mesa, sentar fala de comunhão, ao partir o pão, comer fala de comunhão. Foi na comunhão que Deus escolheu o momento de abrir os olhos daqueles discípulos. E então eles reconheceram o Cristo. E ali no momento em que eles reconhecem o Cristo, ele some. Jesus já estava no seu corpo glorificado. E então, quando Jesus some de perto deles ali, desaparece de uma forma que a gente não explica, talvez aquele dia lá no céu o Senhor nos explique essa passagem aqui. Eu não sei se nós vamos atentar para essas coisas terrenas, né? Lá no céu é tanta coisa maravilhosa que nós vamos compartilhar com o Senhor. Mas pensa só, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, ou seja, Jesus que estava na mesa ali, como hóspede, agora ele foi o hospedeiro, ele foi o anfitrião, foi ele que pegou o pão, abençoou, tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos. No momento da comunhão, os nossos olhos são abertos. No momento em que nós estamos reunidos com irmãos, né, como a pastora Ariane pregou aqui ontem, a família real, né, nós temos um rei, Jesus. Nós estamos dentro de um reino. Então a família real, quando ela está em comunhão, os olhos espirituais é aberto. Nós começamos a contemplar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós começamos a contemplar maravilhas que Deus tem feito para nós. Quando nós estamos com os olhos espirituais fechados, fora da comunhão com os irmãos, tudo parece difícil. A gente só vê luta, a gente só enxerga prova. Mas quando nós estamos na comunhão, nós começamos a contar as bênçãos. No hino, no cantor cristão, tem conta quantas bênçãos são. Vai ficar surpreso quanto Deus já fez na sua vida. Mas essas bênçãos, elas brotam nos nossos olhos no momento da comunhão, querido. E é por isso que o inimigo das nossas almas faz de tudo para impedir que você venha para a casa do Senhor, para que nós nos reunimos como família real, como santos de Deus, como irmão em Cristo. Aonde a cruz de Cristo nos nivela, não há grego, não há judeu, não há americano, não há brasileiro, é todos nivelados pela cruz de Cristo, e é nessa comunhão os nossos olhos espirituais são abertos. E nós então reconhecemos o Cristo ressurreto. E quando eles reconhecem, verso 31, então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A gente não sabe como é que foi esse mistério aqui de Deus, né? E na hora que eles reconhecem o Cristo, então ele desaparece do meio deles. E disseram um ao outro, olha só que interessante, porventura não nos ardia o coração quando ele, Jesus, estava caminhando com ele para Emaús. Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Essa é uma maravilha de Deus tremenda, porque a reação deles naquele momento em que eles reconheceram o Cristo, o ressurreto ali, né? Agora, a reação deles é uma mistura de alegria,
Mas nós entendemos também uma coisa muito interessante aqui, que quando as escrituras é exposta, quando a palavra de Deus é exposta, irmão, a nossa reação é que arde no nosso coração. Ele falou, eles disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as escrituras. É por isso que nós precisamos estar pregando textos textuais, pregar a Bíblia com mensagens textuais, com mensagens positivas. Que quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é poderosa em si. A palavra de Deus, ela é o último argumento do homem. Nós não temos mais nada a falar depois que a palavra é exposta. E quando a palavra é exposta, nossos olhos são abertos, o nosso coração começa a arder, nós começamos a ficar contristado, constrangido com o amor de Deus. E quando Jesus estava ali expondo as escrituras para eles naquele momento, o coração deles começou a arder. E eles entenderam e disseram um ao outro, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. É isso que acontece quando nós pregamos a palavra de Deus, expondo as escrituras, os olhos são abertos, o pecador é convencido do seu pecado, o fardo cai por terra, há uma mudança, há uma transformação na mente, quando a exposição da palavra do Senhor acontece. E então eles disseram um ao outro, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com ele. Olha que interessante. Quando eles estavam chegando perto de Emaús, eles falaram com Jesus, fica conosco, já é tarde, o dia já declina. É perigoso andar pela rua aí à noite, no escuro. Mas agora que os olhos espirituais deles foram abertos, eles nem se deram conta que estava de noite e que era perigoso eles voltarem para Jerusalém naquele momento. Eles nem terminaram a refeição deles. Quando nós temos uma experiência com Jesus, querido, isso é um ponto que nós temos que ver aqui. Quando nós temos uma experiência com o Cristo ressurreto, nada é obstáculo para nós. Pode estar chovendo que a gente vem para o culto. Pode estar nevando que a gente vai para o culto. Não tem nada ruim para nós. Tudo está bom quando nós temos um encontro com Cristo ressurreto. Quando o Diácono Rafael falou isso na live de terça-feira, nós precisamos, como crentes, como discípulos de Jesus, ter uma experiência pessoal com Jesus ressurreto. Uma experiência individual. Porque não vai haver obstáculo para nós. Hoje tudo para o crente é difícil, mas eu acredito que é aquele crente realmente que ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não sentou na mesa da comunhão, ainda não viu o partir do pão, não conheceu a realidade do Cristo ressurreto. Porque quando isso acontece, nada é obstáculo, querido. Quando nós encontramos com Cristo ressurreto, o nosso Senhor, o nosso libertador, pronto. Olha a disposição deles quando seus olhos foram abertos, quando eles entenderam que aquele que estava expondo a escritura para eles no caminho era o Cristo ressurreto, eles não estavam nem aí que era de noite. E de Jerusalém a Emaús era 11 quilômetros. Mas eles queriam era voltar para casa. E aqui nós chegamos no nosso tema, voltando para casa. Eles queriam voltar para casa, e para casa aqui nós podemos colocar a igreja. Nós podemos colocar a Jerusalém celestial, em que nós vamos voltar para casa um dia. Todos nós um dia vamos voltar para casa. Mas enquanto nós não voltamos para Jerusalém celestial, nós precisamos voltar para Jerusalém terrena, que é a igreja do Senhor. E os obstáculos serem jogados por terra. Eles não viram que estava de noite. Eles não viram que poderia ter assaltante nessa estrada. Não! Eles tiveram uma experiência com Cristo ressurreto e tudo que eles queriam era compartilhar que eles tinham visto o Cristo ressurreto. Que aquela promessa de que ele iria morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, eles queriam ser testemunhas oculares. Nós vimos, nós o vimos, nós comemos com ele, ele sentou na mesa conosco. Sabe, querido, quando nós temos uma comunhão com Jesus, nós queremos mais é compartilhar desta palavra com o pecador. Nós queremos pregar esta palavra. É como Pedro falou, não tem como nós ficar calados diante do que nós vemos, do que nós vimos, do que nós participamos com Cristo. E foi essa experiência que aqueles discípulos tiveram com Jesus.
Eles ficaram tão felizes que eles queriam voltar para Jerusalém. E olha só, quando você volta para casa, quando nós voltamos para casa, quando nós voltamos, encontramos com Cristo ressurreto, somos salvos por Ele, somos libertos, temos os nossos olhos espirituais abertos, as escamas caem dos nossos olhos. E nós temos a convicção de que Ele vive em nós e que Ele está conosco. Nós queremos mais é compartilhar isso. Olha o que eles disseram. E na mesma hora, quando eles entenderam, falaram, Jesus, eu não acredito. Era Jesus que estava aqui na mesa conosco, Creopas. Você tem ideia disso? Você imagina que alegria que foi, presbítero? Demais. Você imagina o Cristo caminhando com eles para Emaús, eles reclamando, tristecidos, frustrados. Meu Deus, achamos que era ele. E Jesus falando, de que vocês estão falando? Não, você é o estrangeiro aqui, o único que não sabe do que está acontecendo. Mas agora esse Cristo entra com eles. Talvez não esperaria ali. Você entra com eles na mesa. Eles têm os seus olhos abertos. E aí, naquela mesma hora, a ficha caiu. Ai, querido, como tem crente precisando da ficha cair. Ei, querido, você já é salvo, você já é liberto, querido. Vai, levanta para libertar os outros. Você já se levantou em Cristo, levanta para levantar o que está verdadeiramente caído. Seja um proclamador desse evangelho, volta para casa. Voltando para casa, eles voltaram para Jerusalém e voltaram correndo na mesma hora. Deixaram a comida lá. Eu acho que eles só pegaram o pedaço do pão que Jesus tinha partido. Deixa eu levar esse aqui comigo, porque esse aqui foi Cristo que pegou. Olha só. E disseram um ao outro, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. E mais uns outros discípulos que estavam lá com eles. E aí, querido, quando você volta para casa, quando você volta para a comunhão, imagina só, as bênçãos continuam te seguindo. A bênção está dentro da obediência, né? Que Deuteronômio fala, se atentamente ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, todas as minhas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando nós andamos no caminho da obediência, querido, a gente só anda na bênção. É maravilhoso quando nós obedecemos o Senhor, quando nós entendemos que seguir Jesus, às vezes vai ser com frustração, vai ser com perseguição, mas tudo vai valer a pena, porque Ele está conosco. Olha só, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 lá com mais. E vieram contar para eles. Olha só no verso 35. Então os dois discípulos que estavam em Emaús voltam para Jerusalém e vai então encontrar com os 11 discípulos mais os outros, no verso 35. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora que eles haviam reconhecido no partir do pão. Na comunhão, nós reconhecemos Jesus. Na comunhão, nós sentimos a presença dele conosco. Na comunhão, nós somos fortalecidos. É na comunhão, querido. Fora da comunhão, vamos ficar tristes, abatidos, derrotados, destruídos, frustrados. É na comunhão. E então ali aqueles dois chegaram e falaram, olha, você tem que saber uma coisa. O que as mulheres falou é verdade, ele ressuscitou mesmo, nós o vimos, ele esteve conosco, sumiu da nossa face. A gente não sabe explicar como que ele sumiu, mas foi uma coisa assim tão maravilhosa. Vocês precisam acreditar em nós. No momento em que ele estava contando os acontecimentos ali, olha o verso 36, falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, Pai seja convosco. Uau! Imagina aqueles discípulos. Os 2 de Emaús tentando convencer os 11 de que eles haviam estado com Cristo. Olha só, que história! Que maravilha! Eles ali contando para os outros discípulos que havia estado com Cristo. E talvez alguns discípulos falando assim, esses 2 estão doidos igual as mulheres. Esses 2 tiveram visão. Não é verdade. Mas no momento em que eles estão contando, o próprio Jesus entra. Aparece no meio deles. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, Pai seja convosco. Uau! Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Aí, Jesus
entra em cena, né? Mas ele, Jesus Cristo, disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida no vosso coração? Vocês ainda têm dúvida de que eu ressuscitei? Vocês não estudou as escrituras, não? Vocês não ouviram tantos sermões que eu preguei, como é que tudo ia acontecer, e que era necessário que o Cristo padecesse, fosse entregue aos sacerdotes? Tudo isso estava escrito que iria acontecer. Vocês ainda estão duvidando? Tem alguma dúvida ainda? Olha só, o próprio Cristo, aleluia. Aí, ele diz assim: e por que sobe dúvida no vosso coração? Quantas vezes sobe dúvida no nosso coração de que Jesus está conosco? Mesmo que ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quantas das vezes nós ficamos atemorizados, amedrontados, achando que Jesus não está conosco, mas ele está na pessoa do Espírito Santo. Mas ali, naquela história, era literal. O Cristo ressurreto estava ali no meio dos seus discípulos, em carne e osso. Vede as minhas mãos, ele disse, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. O nosso Jesus ressuscitou num corpo ressurreto. Aleluia. Num corpo que poderia ser tocado pelos discípulos. E agora os discípulos ali numa mistura de alegria, extasiados assim. Mas nós vimos o Senhor morrer na cruz, nós vimos o Senhor ser crucificado, nós vimos o seu sangue vertido. E agora o Senhor está conosco aqui, mestre. Imagina o coração de Pedro. Por isso que Pedro pregou daquele jeito. Por isso que a igreja primitiva, os cristãos, eles eram tão fiéis. Porque foi tão real a ressurreição de Jesus. Foi tão maravilhoso que nada parava eles. Nem morte, nem leões, nem espada. Eles acreditavam e acreditam, e nós acreditamos em Jesus, porque é real. Jesus ressuscitou, a sua ressurreição, ela é verdadeira. Ele está conosco. Ele está batalhando pela igreja dele. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Bobo é quem larga Jesus. Bobo é quem sai da comunhão. Meu querido, volta para casa. Volta para a comunhão. Se você está fora da comunhão, volta. Porque Jesus quer compartilhar com você as verdades dele. Aplicar no seu coração a ressurreição dele. A maior vitória nossa não foi a morte de Jesus, mas a sua ressurreição. Aleluia. Ele chama os discípulos: então vem tocar em mim. Vocês não estão acreditando, não? Vocês estão duvidando? Veja que o espírito não tem carne, nem osso. Como vedes, eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés furados. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, eles estavam extasiados. Você imagina, querido? Você imagina o dia que nós chegar no céu e encontrar com Jesus? Oh, meu Deus! Nós já temos a presença dele conosco, ele nos fortalece, ele nos renova. É o Senhor que traz essa convicção na nossa alma de que nós vamos sair ali fora e sermos guardados por ele, e de que muito em breve nós estaremos com ele. Mas o dia que nós encontrarmos com ele face a face, querido, você consegue imaginar? Você vai ficar como esses discípulos aqui, nós vamos ficar extasiados diante de Cristo. O nosso sentimento vai ser como o deles. Olha só, dizendo isso, mostrou as mãos e os pés, e por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tende alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Uau! Uau! Jesus agora junto com os seus discípulos, e aqueles 2 discípulos de Emaús, que reconheceram o Cristo ressurreto, voltaram para casa, voltaram para Jerusalém. Agora tem o privilégio de mais uma vez compartilhar mais uma refeição com Jesus. Mais uma refeição com ele. E para que eles acreditassem que Jesus estava vivo, Jesus então pega ali um pedaço de peixe assado e um favo de mel e come com eles. Porque a ressurreição dele foi real. E aí, querido, o retorno para casa, o voltar para casa, só vai multiplicando
as bênçãos na nossa vida. Aí Jesus, mais uma vez, dá uma aula de teologia sistemática para eles. Mais uma vez, Jesus expõe as escrituras para eles, para encorajar aqueles primeiros discípulos, que começariam então a igreja de Jesus na terra, o projeto de Deus. O projeto que Deus fez lá no deserto, e Deus agora faz um projeto ali em Jerusalém, a partir daquela igreja. Jesus explica as escrituras. Depois deles comerem com Jesus, né? Deve ter palpado ali. Mestre, me desculpa, mas deixa eu ver, deixa eu tocar. Imagina as mãos furadas. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus ali com o seu amor, com a sua bondade, com a sua infinita paciência, senta aqueles discípulos todos ali, se acalma. Vamos recapitular tudo aqui que eu já falei com vocês. Nesse período que nós andamos aqui, estabelecendo o reino. Tinha que cumprir tudo isso. Estava escrito nos salmos, estava escrito nos profetas. E ele continua, então, na narrativa ali com aqueles discípulos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Querido, há muitas pessoas sem entender o Evangelho, porque não quer a comunhão. Fora da comunhão, nós não vamos entender as Escrituras. É muito importante nós termos comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, para que o nosso entendimento seja aberto. É no partir do pão, é na comunhão que nós reconhecemos Jesus. Também é no partir do pão e é na comunhão que nós entendemos as Escrituras. Quanto mais nós nos envolvemos com a igreja, com os santos, mais nós entendemos o que Jesus está querendo nos dizer. Há muitas pessoas de mente fechada, há muitas pessoas de ouvidos tapados, de olhos espirituais fechados, sem entender as Escrituras, porque não querem parar para ouvir a palavra de Deus. Olha só o que diz aqui: então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Olha a importância de voltar para casa. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome pregasse, e que em seu nome se pregasse arrependimento. O Evangelho de Cristo é isso, né? Arrependimento. Essa é a maior mensagem da cruz. Para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Está vendo a importância dos discípulos de Emaús voltarem para Jerusalém? Porque Jerusalém, ela demarca o território de Deus. E a Jerusalém, nós podemos dizer aqui na terra, é a igreja do Senhor. Aonde o Senhor te colocou, querido. Aonde o Senhor te colocou para servir a Ele. Para trabalhar junto com aquele pastor que o Senhor te deu. Talvez o seu pastor não é aquele pastor que você queria, mas é o que o Senhor te deu. Para te pastorear e para você trabalhar junto com Ele. E cada um, nós não defendemos placa de igreja, mas nós somos inseridos dentro de um ministério. Nós, eu e meu esposo, o presbítero Júlio, fazemos parte do Ministério Igreja Batista Vida Nova em Freme, localizado na 60 da Hollis Street, com os pastores Aldemir e Iracema Anastácio. É aqui que o Senhor nos plantou. Alguém chegou perto de mim e falou: irmã Sula, eu não estou me sentindo bem na minha igreja, parece que a minha igreja não tem muito fervor, eu estou pensando em visitar outras igrejas. Eu falei: querido, se Deus te colocou nessa igreja, fique aonde o Senhor te colocou. Sabe por quê? A planta só dá fruto onde ela tem raiz. Nós só podemos nos mover se o Senhor nos mover. Nós não podemos nos mover porque nós não estamos confortáveis, porque as coisas não estão do nosso jeito, porque o pastor não pensa como nós pensamos. Não, não.
Nós precisamos entender que a Jerusalém de Deus é aonde o Senhor nos colocou. Nós somos discípulos de uma única igreja. Quando Deus olha para a terra, ele vê a Jerusalém celestial. Dentro da terra tem a igreja de Cristo invisível. A igreja invisível está diante dos olhos do Senhor, mas é nessa igreja aqui visível, aonde nós estamos servindo ao Senhor, é que o Senhor vai retirar a igreja invisível dele dentro da igreja visível. E é por isso que nós não precisamos preocupar com quem é joio, com quem é trigo, porque esse não é o nosso papel. Porque nós corremos o risco de tentar arrancar o joio e arrancar trigo, e aí nós vamos ter que prestar conta para Deus. Isso aí é o papel dos anjos que vai fazer. Mas o nosso papel é estar na comunhão com o Senhor, na igreja, aonde o Senhor nos colocou para servir a Ele e servir o ministério onde o Senhor nos colocou. Eu glorifico a Deus pela vida dos pastores que têm apoiado o meu ministério, o ministério do meu esposo, o ministério do meu filho, que trabalha aqui na igreja. E aqui nós temos trabalhado para o Senhor e crescido na graça e no conhecimento do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Aleluias. Por isso a importância de nós voltarmos para casa, para a igreja, a Jerusalém de Deus. Porque dessa igreja aqui o Senhor vai tirar a Jerusalém espiritual. E se você sai da sua igreja caçando uma igreja perfeita, você vai se quebrar a cara, porque não existe. A perfeita está diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor julga o coração do homem. E nós não podemos ser juiz. Esse papel é do Senhor Jesus, que um dia vai ser juiz. Hoje ele não é, hoje ele é advogado, ele está advogando a nossa causa. Mas olha que diz que Jesus continua ali falando com aqueles discípulos. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Né? E vós sois testemunha destas coisas. Estavam ali agora aqueles 2 discípulos de Emaús, juntamente com os 11, juntamente com mais discípulos ali, ouvindo aquele discurso de Jesus, que já havia ressuscitado, e dando ali as suas últimas conotações para os seus discípulos, como é que as coisas iriam suceder. E no verso 49 ele diz assim: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E aqui, Lucas finaliza o livro de Lucas com a ascensão de Jesus e começa o livro de Atos com a ascensão de Jesus. Mas o nosso foco hoje nessa live é voltando para casa. Os 2 discípulos de Emaús, que foram para Jerusalém seguir Jesus, se frustraram com a morte de Jesus. Não tiveram certeza da sua ressurreição. Mas a misericórdia de Deus o alcançou. Jesus foi ao encontro com eles, caminhar com eles, partir o pão com eles, se revelar para eles, para que eles voltassem. Eu acredito que nesta noite o Senhor está se revelando em corações aqui, para que você volte para a casa do Pai, para que você volte para a comunhão com os santos, para que Satanás seja envergonhado na sua vida e na sua casa. E para que você cumpra isso aqui que o Senhor falou. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Permanece na casa do Senhor, porque é na casa do Senhor, na comunhão dos santos, é que nós seremos revestidos do poder de Deus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa live hoje é um convite para você que está querendo sair da igreja, que o inimigo tem colocado caraminhola na sua cabeça. Deixa eu te falar com você, ele quer que você perde a sua bênção, porque ele sabe que a bênção do Senhor, a presença do Espírito Santo está na comunhão. Nesta noite eu quero te convidar a voltar para a comunhão, a voltar para casa, a liberar o seu coração. E se há algo que aconteceu fora dos seus projetos, deixa eu te falar, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Você tem que entregar e confiar, o resto quem vai fazer é Jesus, meu Aleluia. querido. Você só tem que voltar para o caminho da bênção, que é o caminho da obediência. Amém? Que Jesus nos abençoe nesta noite e que essa palavra possa ficar no seu coração e que você não tenha nenhuma dúvida de que Jesus ressuscitou
e que Ele está conosco todos os dias na pessoa do Espírito Santo, brindando o nosso coração, guardando a nossa mente e nos dando essa graça de termos comunhão com os nossos irmãos, que tem defeito, mas nós também temos. Nós também temos defeito. Nós também temos as nossas falhas, nós também temos as nossas fraquezas. Mas o melhor lugar para estar é perto de Jesus. O melhor lugar para estar é onde o Senhor estabeleceu para estarmos. Que Deus abençoe você nesta noite e que esta palavra possa estar sendo verdade no seu coração. Que o Senhor nos abençoe a viver esta palavra e fazer como aqueles 2 discípulos de Emaús, que largaram os projetos de Emaús. Quem sabe eles saíram de Jerusalém voltando para Emaús e vão voltar lá com a nossa vidinha de antes que nós tínhamos. Deus tinha muito mais para eles. Eles voltaram para contar que viram Jesus. E Jesus ali entra e honra eles. É verdade o que eles estão falando aqui, eu aqui. É assim que Jesus faz com o obediente. Jesus, ele honra. A humildade precede a honra. Quando nós somos humildes, o Senhor nos honra. O Senhor confirma as nossas palavras. É maravilhoso. É lindo. Eu vou parar de pregar por aqui. Não, continue, presbítero. Porque... Quer falar alguma palavra aí, presbítero? Não, só estou falando como o amor de Deus, de Jesus por nós é imenso. Porque do mesmo jeito que ele foi atrás daqueles 2 discípulos, foi atrás dos outros discípulos dele, ele continua atrás dos seus discípulos, dos seus servos, através da live, através da palavra de Deus, através da igreja de Cristo, através dos testemunhos. Isso nós podemos ver o amor de Deus, de Jesus por nós. Ele não desistiu de nós. Porque ele não tem prazer de perder nenhum daqueles que foram seus, que é seus. Verdade. Igual ele falou assim, todos aqueles que tu me deste, ó Pai, eu tenho guardado, eu vou atrás dele. Você entendeu? Aquela passagem também que ele fala das 99, das 100 ovelhas, ele largou as 99 no aprisco e foi atrás de uma. Esse é o amor de Cristo. Amor de Cristo. É isso que essa live, é isso que Jesus quer. Trazer de volta a comunhão com os santos, a comunhão com a casa do Pai, na igreja de Cristo. Porque é o amor. Verdade. Deus o amor, ele nos ama. Deus tem feito isso, Jesus tem. E infelizmente, muitas das vezes, a nossa arrogância não deixa a gente ver e nós continuamos com os olhos tampados. Fechados, exatamente. E é quando nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e reconhecer o amor de Deus, né? É verdade, presbítero, essa live que fazemos, né? Com tantas certeza. lives que está sendo pregada, né? É o amor de Deus atrás de nós. É Jesus andando conosco. É Jesus enviando o Espírito Santo para dizer, você é importante para mim, volta para casa. Volta para a comunhão dos santos, né? Jesus, ele veio, ele pregou o evangelho, ele cumpriu o ministério dele e ele nos ortogou a igreja dele, né? Eu sempre gosto de falar isso, ele entregou as chaves do reino para a igreja de Cristo. E agora os ministros, os pastores, os pregadores, os evangelistas, os presbíteros estão sendo esses anunciadores, proclamando esse evangelho, como a pastora Ariane disse ontem, nós somos a extensão do reino. Agora é através de nós que esse evangelho é pregado aos pecadores para que se arrependam. É através das lives, é através da escola dominical, é através da mensagem. Cada pregador que prega, cada folheto que é entregue, é através de nós, a igreja do Senhor na terra. Deus está ainda andando conosco e mostrando o amor dele por nós. Que você se sinta amado nesta noite, querido. Que você sinta que você é importante para Deus. E que Jesus está andando ao seu lado. E que talvez as lutas tenham tapado a sua mente. E você acha que você está só. Mas na hora que os seus olhos espirituais abrirem, você voltar para a comunhão, você vai enxergar o Cristo ressurreto. As escamas dos seus olhos vai cair. É na comunhão, volta para casa. Aleluia. Presbítero da agenda nossa. E ele fala, ratifica isso em Mateus 28. Vão, prega o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos mando. É isso que nós temos que fazer, irmãos. E é isso que nós vamos fazer assim, quando ele permitir. Aleluia. Mas eu quero dar a nossa agenda. Nós temos aqui o culto toda segunda-feira, na graça de Deus, a partir das 7 horas da noite, 1 hora de oração.
nós estamos aqui na casa do Pai orando ao Senhor. Venha fazer parte conosco. Aleluia. Toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Só uma hora de oração em você e Deus, na casa do Pai. Amém? Também terça-feira nós temos a live aqui também com o pastor Walter, o diácono Rafael. Está sendo uma bênção. Estou no Apocalipse 16 a partir de semana que vem. Está falando muito nos nossos corações, ensinando muito. E nós temos que ficar atento aos fins dos tempos. Né? Jesus está voltando, Jesus está à porta. E a palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, voltando para casa. Meus filhos, a vida de Cristo está vindo. Ou seja, ele está falando. Yeah. Abra o teu coração. Amém? Volta para casa. Volta para casa. Ainda há tempo. Porque vai ser igualzinho aquelas 10 virgens. Uma hora você vai voltar e falar assim, ó, acabou, tio leite. Não tem mais jeito não, a porta fechou. Hoje a porta ainda está. Né? Mas não vão pregar semana que vem não, vai ser outra coisa. Mas aqui, toda quarta-feira também, nós temos o culto, a partir das 7h30 da noite, até as 9 da noite, está sendo uma bênção. Gente, para mim é um culto, nós temos um culto de campanha, para mim é um culto de ensino, porque cada noite é um ensino maravilhoso que nós temos. Da palavra de Deus sendo explanada para nós, com muita revelação, com muita reverência, um louvor maravilhoso. Eu convido a vocês, venham fazer parte conosco toda quarta-feira, às 7h30 da noite. E no domingo, quinta-feira somos nós, estamos aqui de novo. Quinta-feira, se o Senhor permitir, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou orar, para a gente ver se a gente vai falar essa palavra mesmo, se depender. Se foi isso mesmo que o Senhor ministrou no meu coração, nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Uau. Amém? Amém. Vamos ver o que fala um pouquinho sobre livre-arbítrio, mas no outro contexto, não é no contexto teológico não, mas vai ser uma bênção. Deus está falando no meu coração, até lá vai amadurecer essa palavra. Ok. Quinta-feira, 7 horas da noite, nós estamos aqui. Vocês são todos bem-vindos no nome de Jesus. E domingo. E sexta-feira, nós temos live agora com o diácono Wellington. Não podemos esquecer do nosso amigão. Nós esquecemos, rapaz. Ele vai pregar a segunda palavra, a segunda parte do que ele está falando sobre Jonas. Está sendo uma benção, ele está explanando muito. Sexta-feira, 7 horas, temos live. É o que eu estou falando. Palavra tem todo dia. Basta você ligar a live. Jesus está atrás de nós. Jesus está atrás de nós. Jesus está à porta. Buscando o perdido. Sexta-feira, né? Com o diácono Hélio, está sendo uma bênção. Não perca. 7 horas da noite, ele está aqui se dispondo, falando do amor de Cristo, falando da palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi bênção sexta-feira. Foi bênção sexta-feira passada e vai ser bênção amanhã também. E todo domingo, nós estamos com revista nova. Qual o tema? Domingo nós temos a revista, nós vamos estudar sobre Jó, a soberania divina e a fragilidade humana. Glória a Deus. Uma grande lição. Você não pode ficar de fora. Você que é membro dessa casa, nós estaremos entregando as revistas domingo. Só temos 25 revistas. Então venha pegar a sua revista para estudar conosco essa lição. Nós só temos Por que o justo sofre? Nós vamos estudar a vida de Jó e vai ser uma aula bem maravilhosa. A fragilidade humana e a soberania divina. Todo domingo, 9 horas da manhã. Vai ser bênção. Irmãos, passo as primeiras horas na presença do Senhor. Domingo, nós falamos que o domingo é dia do Senhor, mas não é isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Que Deus tenha misericórdia e logo após 10 horas da manhã nós temos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido a vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade de você nos deixar entrar na sua casa, onde quer que vocês estejam. Que a paz do Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente. E até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Amém. Obrigada a todos que estiveram conosco, né? Que nos acompanharam aí, os irmãos aí, bastante irmãos. Eu quero mandar um abraço especial para um jovem que eu penso que ele mora em Vitória. Ele foi meu amigo de infância, Crebson Lopes. Ele tem seguido as nossas lives, ele tem assistido, e que o Senhor possa alcançar seu coração, querido. Eu ministro salvação sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus abençoe seu pai, né? Seu Geraldo Lopes. E um abraço a você, muito obrigada. Que Deus possa falar no seu coração, viu? É minha cunhada, né, Marlu Silana aí, Deus te abençoe. Não, a Mônica. A Mônica também? Amém, glória a Deus. Muitas pessoas, graças a Deus, estão ouvindo muito essa obrigado, live, irmãos, que têm Deus ouvido abençoe. essa palavra. E é como o presbítero Júlio falou,
Deus está ecoando a voz dele através dos vasos da terra. Jesus, ele já veio e já cumpriu o ministério dele. E agora ele passou para nós. Ele diz, eu vos dou autoridade. Em meu nome fará obras maiores da que eu fiz. Então, aquele que quer ser vaso de Deus disponível na casa do Senhor, querido, você precisa deixar Deus te usar. Né? Nós temos esse estúdio aqui maravilhoso, onde nós temos o apoio dos nossos pastores que têm apoiado o nosso ministério, aberto este canal para nós pregarmos o Evangelho. Então, você que é membro dessa casa, você que é obreiro, você que tem um coração aí para fazer a obra do Senhor, para pregar a palavra de Deus, para ser um instrumento, para glorificar o nome do Senhor, não fique de fora. Né? Nós tivemos tanta bênção aqui terça-feira, o diácono Rafael, o pastor Walterson pregando, agora o diácono Wellington chegando. Então, é privilégio nós pregarmos a palavra de Deus. Nós não somos nada, nós somos vaso de barro, nós somos pó, e Deus é Deus. Mas a misericórdia infinita dele tem decidido usar a nossa vida para abençoar a sua vida. E no fim, quem tem sido abençoado é nós. Eu e meu esposo, a minha casa, temos recebido muito do Senhor. E eu sei que nós vamos receber muito mais, porque o próprio Jesus falou que se nós largássemos tudo por amor a ele, nós ia receber 100 vezes nessa terra e ainda a vida eterna. Então eu sei que o nosso galardão está com o nosso Senhor, e é por isso que é com prazer muito grande que depois de um dia cansativo, a semana toda de trabalho pesado que nós temos, nós venhamos aqui para dizer para você, Deus é bom, Jesus é maravilhoso, ande com o Espírito Santo, ande no caminho da obediência. A melhor coisa que nós temos, querido, é renunciar ao mundo e dizer sim para Jesus. Porque o trem bom é ser crente. Deus abençoe a todos, bom final de semana. Abraço, beijo no coração. E um abraço também para o Ronaldo que está nos ouvindo, o Alexandre, que Deus abençoe meus irmãos. Amém, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Você que ainda não é crente, eu te convido a ir numa igreja, ouvir a palavra de Deus, abrir seu coração, deixar Jesus entrar no seu coração. Aceita Jesus. É bom demais ser crente. E nós Deus também abençoe. temos a Rádio USA, Sula. www.radio. Estamos conectados com a rádio aí. Aonde tiver. Dá um link aí na Rádio USA. Aqui tem que fazer um tuninho no celular. Tem que fazer um tuninho no celular, vai ser bênção na sua vida. E que Deus abençoe até semana que vem, se o Senhor permitir. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos.